Queridos amigos, bondosos irmãos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos nesse momento angariar aqueles elementos que possam nos auxiliar no encaminhamento do nosso aprendizado. Gostaríamos de abraçar a todos da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, os nossos companheiros da Rádio Nova Fraternidade de Maceió, os nossos irmãos da Fraternidade Allan Kardec aqui de Belo Horizonte que nos acompanham ao vivo, todos que compõem essa rede amigo espírita. Que possamos então, nesse momento, fazer a nossa oração, buscando aquela conexão com o mundo maior e pedindo a proteção para que os trabalhos da noite tenham um desenvolvimento producente que venha efetivamente a auxiliar a cada um de nós. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, com os corações em festa, mais uma vez nos encontramos aqui diante da Tua sabedoria, da Tua infinita misericórdia. Suplicamos, Senhor, que nos ajude nesse momento. Quanto aprendizes, quanto famílias, quanto humanidade. Que nesse momento, Senhor, possamos, sintonizados com o Teu sacrossanto amor e buscando esta vinculação com os nossos amigos pelo diapasão da fraternidade, participarmos de um banquete celestial, no qual possamos nos alimentar com o amor verdadeiro, aquele que efetivamente sustenta a nossa alma na grande jornada da evolução. Que possamos, Senhor, juntos com os espíritos amigos que nos tutelam e que Te representam com devoção, com eficiência, com autoridade moral, atingirmos aquele ponto que devemos conseguir nesse momento para criarmos as condições favoráveis para o nosso burilamento interior. Portanto, Senhor, que as Tuas bênçãos se façam, mas também, nesse momento de oração, nós pedimos, Senhor, por todos que sofrem em humanidade, os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual em dificuldade. Que a Tua paz, Senhor, se faça nos domínios dos corações que aqui se veiculam em busca da Tua proteção. Sê conosco, Senhor, e que Jesus, nosso Mestre e Senhor, esteja efetivamente nos envolvendo também nesse momento. E assim, com as vibrações dessa prece, e em nome da coordenação que nos concede a oportunidade de iniciar o trabalho nessa noite, nós vamos, portanto, iniciar as nossas considerações em torno desse programa que tem felicitado principalmente a nossa alma, como devotados, aprendizes, falando do amor e da sabedoria de Emmanuel, que obviamente, junto com Chico Xavier e essa pleiade de entidades que trabalham em nome de Jesus, tem efetivamente promovido o Evangelho, o Consolador prometido, nesses momentos de transição que vive a humanidade. Para iniciar, gostaria de abraçar a todos que se encontram na sala, como a Deus, a Rita, a Espírito Online, o Rogério, a Patrícia Api, o Hamilton, a Maximenes, o nosso querido Juarez, a Fênix, o Brazo, o Douglas, a Carla, o Jair Madeira, que todos possamos dar as mãos e iniciar os trabalhos então da noite. Sem nos alongarmos, mas com aquele carinho especial que tem promovido esses nossos encontros nesse programa da terça-feira, que para nós hoje nos felicitamos porque estamos atingindo o 17º encontro e que nessas nossas discussões carinhosas
objetivamos sempre o estudo da doutrina na sua essência. Bom, gente, hoje nós temos um grande desafio e eu gostaria de pedir humildemente que todos nos ajudem, porque o tema que foi sugerido para trabalharmos, o atual momento em que vive o nosso Brasil, é um tema que a princípio pode trazer para aqueles que vierem a trabalhar conosco algumas reflexões de profundidade e um anseio natural quanto a um posicionamento de nós que estamos militando na doutrina espírita como aprendizes, no que remonta a trazer aspectos doutrinários para esclarecer algum ponto que efetivamente não esteja bem elaborado na nossa intimidade. Porque nós estamos passando por um momento de incertezas, por um momento em que buscamos respostas, nem sempre encontramos. Num momento em que a nossa alma anseia por qualidade de vida, por uma justiça social, por mais equilíbrio na parte econômica do país, uma distribuição de riquezas dentro de um plano, vamos dizer assim, mais equitativo, que refletimos em torno de aspectos do que remonta à política, à justiça, às questões das sanções, a questão das leis, a questão da impunidade. Questionamos como será o futuro dos filhos, dos jovens. Enfim, nós estamos passando por um instante muito importante para o nosso crescimento espiritual. E isto nos concede, nesse momento, uma oportunidade de verificar o que a doutrina espírita pode nos auxiliar. E algumas vezes somos questionados como deveríamos nos posicionar, então, diante destes desafios. Então, por que o tema? Diga-se de passagem, nós sabemos que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço, como nos ensina André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16. E nós estávamos, nas nossas pesquisas, folheando um material que, diga-se de passagem, nós buscamos esse compêndio vez por outra. E, despretensiosamente, encontramos uma reportagem que foi encaminhada como uma matéria para o jornal O Globo, o nosso jornal O Globo, do ano de 1935. Essa matéria foi desenvolvida por Clementino de Alencar, que, diga-se de passagem, está inserida no livro intitulado Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Foi editado pela editora IDE. E nós, então, encontramos um texto que foi ditado pelo espírito de Joaquim Pedro de Oliveira Martins, que foi um grande historiador e economista português. Então, eu vou ler para vocês trechos da reportagem e, à medida do possível, nós vamos trabalhando em conjunto para tentar adequar as nossas necessidades do ano de 2013. E aí eu gostaria de, no final, nós verificarmos se esta matéria tem ou não tem a ver com o nosso momento atual. Portanto, convido-os para pegar um trem a Maria Fumaça e viajarmos para Pedro Leopoldo, que fica a 35 quilômetros da capital das Minas Gerais, Belo Horizonte. Só que nós estamos, repito, no ano de 1935. Quando vamos nos deparar com o médium Xavier, que na época
ainda nem trabalhava na Fazenda Modelo, ele trabalhava na venda, aqui em Minas assim a gente chamava, ou no comércio do senhor José Felizardo, que, diga-se de passagem, era seu padrinho. Bom, foram feitas 2 perguntas para este grande historiador e economista português, e nós vamos lê-las. As leis sociológicas poderão, em futuro próximo, precisar os fenômenos políticos e econômicos? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Tende a sociologia a uma organização precisa, de maneira que possamos, por suas leis, prever os fenômenos que se devem suceder? A resposta foi psicografada por Chico Xavier e é longa e precisa. E pelo seu tom, escreve Clementino, algo profético. Bem, a poderíamos chamar de revolucionária. 1935. Transcrevemos-la a seguir, intercalando-lhe com o hábito de colocar alguns subtítulos. Fala o Espírito agora. Tentarei o meu trabalho elucidativo, replicando ao último dos quesitos das teses propostas, as quais envolvem em si um problema de suma atualidade, digno de todas as mentalidades que se interessam pelo progresso humano. E a minha resposta, em tese, constitui cabal afirmativa às proposições enunciadas. Integrando o quadro das ciências morais, a sociologia pode ser apreciada e analisada, apesar dos seus fenômenos abstratos, através de uma elaboração acurada e metódica do raciocínio. O estudo da história é o campo precípuo, onde lhe encontramos a evolução lenta, inscrita, porém, em fatos palpáveis. A nossa história contemporânea, encetada pela França de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem, consubstancia todos os movimentos do progresso social, iniciado pelas gerações primitivas, e aí está como síntese gloriosa dos esforços da coletividade, das suas realizações superiores e experiências penosas em favor do indivíduo. Desnecessário será reportar-nos ao habitat do primata hominus, já que o precioso trabalho da antropologia e paleontologia combinadas nos fornece todos os argumentos prestantes à apresentação do desenvolvimento social, do qual as vossas leis sociológicas são legítimos expoentes. A família criou a tribo. As tribos edificaram a cidade. E as cidades constituíram as nacionalidades. Cada povo trouxe ao edifício do progresso geral todas as suas variadas formas, o produto da atividade que desdobraram coletivamente. Cada ciclo da história humana
apresenta um vestígio fundamentalmente diverso dos que o antecederam e dos que lhe são posteriores, os quais, compilados ordenadamente no livro das civilizações, oferecem ao espírito estudioso a expressão da verdade, contida no Semper Ascendens, os dois polos da evolução humana. Entre um monumento megalítico e um monumento de vossa época, polos da evolução do homem, está o histórico dos fenômenos sociais, correlatos a essa mesma evolução, patente em todos os tempos. As obras materiais são, em seu conjunto admirável, as vibrações exteriorizadas dos pensamentos, em evolução permanente. Os fósseis do período neolítico, os tempos faraônicos de Miquerinos, a legislação de Solon, o pensamento de Cícero e a Revolução Francesa são estágios que emergem na história como selos diferentes do progresso do mundo. Todas as descobertas notáveis e todas as guerras assinalam transições que equivalem a renovações benfeitoras. A causa fundamental das revoluções. Os fenômenos políticos marcham paralelos aos fenômenos sociais. Os primeiros são como resultantes dos segundos. A mentalidade de uma época é que determina inflexivelmente os programas da atividade política. E a sua fonte, sua origem, sua incoercível força geradora. E, quando não se opera essa combinação harmônica, natural, as reações aparecem como protesto solene da tarefa evolutiva dos séculos. Revoluções estas que se acham nos capítulos da história de todos os países. A política representa o indivíduo. A sociologia representa a coletividade. Quando o desacordo se manifesta entre ambas, estabelece a luta mais acérrima, para que se reestabeleçam o equilíbrio e a ordem. É um fato natural. Nós estamos vivendo um momento de um desacordo manifesto entre ambas. Reflitamos, pois é um fato natural. Como conquistar a veneração da história? As individualidades e as organizações que as representam só se impõem à veneração da história quando laboram em benefício do bem geral, que é o progresso coletivo. Quando as suas atividades se desviam desse objeto nobilíssimo e único, se expõe à desclassificação que significa em si a verdadeira morte. Agora, uma previsão de possível dos fenômenos. Prestemos atenção.
Considerando-se, portanto, o progresso em sua ascensão ininterrupta, concluímos que as leis sociológicas tendem a uma organização precisa, de maneira que poderemos, por seu intermédio, prever em sua generalidade os fenômenos econômicos e políticos que serão levados a efeito. O vosso tempo, ele falava de 1935, ou ele falava do ano de 2013? O vosso tempo é de dinamismo e de sumo progresso científico. A vossa civilização está cheia de resplendores e comodidades. Num futuro próximo, porém, assistireis a bruscas transformações, porque a sociologia e a política se encontram em polos antagônicos. As religiões, que são chamadas a desenvolver uma atividade superior como colaboradoras efetivas das ciências morais, desviaram-se para os terrenos resvaladiços e a política em geral não representa a evolução das coletividades. Infelizmente, o excessivo amor à personalidade tem anulado ideias nobres, na tentativa de corromper o trabalho efetuado na terra por inúmeros espíritos de eleição. A economia política, ciência desmantelada pela política do isolamento. A economia política, cuja tarefa é orientar a produção e o consumo da riqueza coletiva, é uma ciência desmantelada, porque a moral evoluiu teoricamente, sem que a sua prática interesse a maior parte dos encarregados de zelar pelo patrimônio dos povos. Em contraposição às leis fraternais, propagadas pelos arautos do bem-estar social, criou-se o falso patriotismo, ao qual a abominável autarquia deve a sua paternidade. A economia é como a vida, cuja continuação depende de trocas incessantes. A política antifraterna do isolamento empobreceu o comércio, engendrando na atualidade, 1935, ou do ano de 2013, as crises extraordinárias da superprodução e das inflações de crédito. A egolatria do capitalismo não lhe permitiu corresponder às aquisições do progresso da humanidade. E quase todos os ideais generosos do coração humano estão eclipsados. Não duvideis, porém, da sua eclosão em breve por vir, em busca da concretização.
A sociologia tem as suas teorias avançadas. E é necessário que os acontecimentos econômicos e políticos a acompanhem. Já tendes observado em vosso século o anelo de emancipação das conquistas sociais que procuram romper a cadeia que lhes foi imposta pelo egoísmo individual. Como última defesa desse egoísmo, tem-se instituído em vossos tempos os governos fortes. Mas a personalidade somente se valoriza quando raciocina pela consciência coletiva. A sociologia tende a passos largos para uma organização definida, reguladora de todos os progressos da ciência moral. Apesar dos partidários de Piron, que pululam em todos os agrupamentos humanos, cépticos e indiferentes quanto ao aperfeiçoamento esperado. Inevitáveis são as lutas que a realização dessas conquistas implica. E a moral, sob a flâmula do espiritualismo, será a força-controle de formidáveis combates que se anunciam como movimentos que dirimirão o conflito entre o trabalho evolutivo e a tentativa de estacionamento provocada por elementos nocivos à ordem das leis do direito. Em todas as modalidades. 1935 ou o ano de 2013. O vosso século, desde os seus pródomos, tem sido de lutas precursoras desta regeneração dos costumes políticos de todas as nacionalidades evoluídas do planeta, os quais requerem urgentemente o braço da fraternidade, para que se mantenham de pé na confusão reinante. E a lição espiritualista em vossos tempos significa um apelo do céu para que as civilizações da terra não se extingam, porquanto o homem atingiu tal culminância no domínio científico que as suas possibilidades são como armas perigosas em mãos de crianças. Faça mister conhecer o enigma da sua personalidade espiritual, se não deseja cair vitimado por suas próprias mãos. Não estadeamos horripilantes profecias. Apenas efetuamos deduções lógicas e razoáveis sobre o vasto apanhado da situação atual do mundo. 1935 ou ano de 2013. Cada organismo político, como sistemas religiosos, possui sua ação em uma época determinada do progresso geral. Cada organização que se expressa uma conquista nova
sente a tenacíssima resistência do sistema em decadência. Os ideais nobres que encarnam a nova modalidade evolutiva são registradas pelas mentes de escol que se acham na Terra, em correspondência com os planos superiores, as quais os disseminam através da palavra falada ou escrita, permanecendo assim na alma da coletividade como energias potenciais. Um estado, porém, aparece que define a maturação do espírito geral. A luta se estabelece e a ideia nova triunfa. A marcha para o coletivismo. Todo organismo social marcha para o coletivismo, dentro do qual todo o porvir humano está esboçado. Ele será o restaurador de todas as anomalias econômicas das nacionalidades, o regulador dos fenômenos sociológicos, o descobridor das verdadeiras aptidões administrativas para os governos, a força inteligente diretora que estudará as possibilidades de cada um para o engrandecimento coletivo. Todas as personalidades contrárias ao progresso cederão diante da necessidade dessas leis, porque se faz mister a comunhão de todos os homens, para que todo o indivíduo procure viver a existência da coletividade. Joaquim Pedro de Oliveira Martins. Estamos lendo essa reportagem no jornal O Globo de 1935. Um caderno especial do maior jornal de circulação do nosso país. O repórter poeta vai encerrar a reportagem dizendo assim: uma casa à venda. A mesma mão que psicografou essas páginas, nós a surpreendemos esta manhã, quando escrevia sobre o balcão tosco da venda de seu Zé Felizardo. Num pedaço de parede, essa frase que exprime toda uma precária situação: vende-se esta casa. E, escrevendo humildemente essa quase confissão de falência e de desamparo, Chico Xavier sorria-nos com um sorriso débil e a expressão boa dos resignados. Caríssimos companheiros, precisamos de fôlego. Num momento tão grave que estamos assistindo nas ruas, nos gabinetes, nos escritórios, nas fábricas, no campo, nas estradas,
desse país abençoado e coordenado pelo benfeitor Ismael. E aqui fica para nós alguns pontos que, objetivamente, cada um vai tirar as suas conclusões e fazer as adequações necessárias para as suas individualidades. Me chama muita atenção a forma com que o Clementino encerrou a reportagem. A gente que estamos folheando o jornal o Globo, no mês de junho de 1935, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. É necessário contextualizar, é necessário avaliar a época, mas aqui para nós, que estamos diante de um espírito de muito valor moral nas terras lusitanas, ele fala da economia da época, da sociologia, com uma envergadura que apresenta realmente para nós pontos que definem projetos de evolução planetária dentro desse sistema da sociologia fraterna. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, traz alguns comentários que nós selecionamos aqui para tentar engrinaldar mais ainda essas reflexões. Quando diz assim, no primeiro capítulo: nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. Tudo que é concebido e edificado fora das leis superiores se funda na areia e desmorona. Nós estamos no momento de um grande clamor social. É patente para todos nós que esses corações que marcham nas ruas, que gritam para que o Brasil, o povo, acorde, são esses espíritos que reencarnaram dentro de princípios de uma sintonia com todas essas injunções que definem necessidades de alteração, na expressão legítima da lei do progresso, e que efetivamente é a apresentação de uma vontade superior em Deus, como uma lei natural. O destino do nosso planeta não pode estar na mão de apenas poucos. Isso para nós está ficando cada vez mais claro. É o que a sociologia aqui, dentro dessa visão espiritualizada, define para nós como meta a ser atingida: consciência coletiva. A consciência coletiva também fala um pouquinho do intercâmbio que se estabelece entre as diversas dimensões espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma tese maravilhosa sobre o assunto, a definir para nós que os espíritos não privilegiam apenas alguns. Eles estão se comunicando em todos os lugares do planeta, inspirando, induzindo os homens, os aprendizes, para que estes possam, na aplicação do conteúdo assimilado, contribuírem para o bem pessoal e para a construção coletiva. Com isso, a princípio, nós temos uma ideia de uma crise social, de uma falência de vários setores da sociedade. E, na realidade, o que a gente está percebendo,
procurando ter o cuidado de associar a doutrina espírita dentro desse contexto atual, é que essas transformações, na realidade, elas apresentam um grande momento que atinge a humanidade, aonde a consciência das leis divinas vão sendo como que incorporadas na intimidade de todos, para o bem comum. Antes, quando a democracia foi estabelecida como aquele ponto que tem profundas raízes na própria história da humanidade, os homens, de uma forma natural, tenderam para aquela democracia extrema, ou capitalista ou socialista, fazendo apenas um ensaio de uma ideia, porque não é efetivamente o nosso campo de ação, portanto não temos autoridade para discutir com aqueles que realmente podem falar com propriedade. Mas nós estamos caminhando para um ponto em que a verdade vai sendo revelada gradativamente e os homens vamos tendo a necessidade de incorporá-la nos nossos costumes. Com isso, nós estávamos refletindo hoje, inclusive buscando auxílio nesse espírito de escola que é Leon Denis, quando ele diz assim, que a origem de todos os nossos males está em a nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Aí diz assim Leon Denis, não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições não são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Então, o clamor do povo é para mudar leis e instituições, o que efetivamente é um caminho a ser perpassado. Mas nós aqui estamos refletindo quanto à necessidade de alterar os costumes e elencarmos as nossas crenças a patamares superiores, elevarmos o padrão, qualificar as nossas ações individuais para contribuir com o todo, de uma forma harmônica, de uma forma efetiva, participante, mas no diapasão que nos coloque em sintonia com as mentes que representam o todo misericordioso. Porque devemos tomar muito cuidado para que a nossa necessidade, os nossos ideais, não crie um caos íntimo que redunde numa confusão externa. Devemos, nesse momento, sermos cuidadosos com as nossas sintonias, com as nossas eleições, com as nossas escolhas, com os nossos ambientes de convivência, para que a gente não macule um projeto de harmonização íntima. Porque o reino de Deus nos convida Jesus a edificá-lo dentro de nós mesmos. Porque trabalhando nas sendas do amor, da fraternidade, nós seremos tolerantes, nós iremos colaborar sendo solidários, estaremos presentes, mas ao mesmo tempo respeitando a dinâmica de todos que estão à nossa volta.
é consignado por esse texto que foi psicografado por Chico Xavier, que nós estamos num momento em que poucos querem segurar, deter a marcha do progresso. Como? Se você é petroleiro, você será que se colocará numa condição de pensar no bem da natureza? Aqueles que estão na política, será que eles seriam capazes de abrir mão das questões pessoais em prol da coletividade? Abrindo mão de privilégios, de viajar com o avião do governo, de se beneficiar com o nepotismo, concedendo, infringindo regras para dar trabalho para parentes. Mas, ao mesmo tempo, será que nós também estamos dispostos a abrir mão do nosso interesse para dividir um pouco do pão que nós temos com aquele que não tem o pão? E que muitas vezes é um irmão, é um parente. Não vou nem falar daqueles que são desconhecidos. Será que nós estamos prontos para abrir mão do nosso prazer para trazer condições mais justas para um companheiro que está num hospital, de repente necessitado de um passe, de uma palavra? Então, o momento é um momento de profunda avaliação que a sociedade está vivenciando, e que nesse momento nós, quanto espíritas, tenho eu para mim que temos uma responsabilidade muito séria, porque, querendo ou não, investindo efetivamente ou não, não tanto, mas o espírita cristão é aquele que está lutando pelo aprimoramento pessoal. E nem tanto se envolvendo, julgando, criticando, condenando o semelhante, ou querendo acelerar a evolução dele. Pelo menos assim a gente tem percebido os ensinamentos dos espíritos através de Allan Kardec e daqueles que depois, como representantes legítimos, desenvolveram ao longo do tempo. Devemos refletir sobre o papel da educação nesse momento, que é a arte de formar caracteres. E formar caracteres com Jesus é formar os caracteres do bem, do amor, do contributo. Todos nós, meus queridos amigos, estamos vivendo um processo muito valoroso. E quando o nosso querido historiador coloca para nós sobre as mentes que estão na Terra sintonizados com o mais alto, para criar situações em que aqueles bolsões de trevas sejam desarticulados, esses bolsões de trevas estão em muitas dimensões. Nós estamos muitas vezes, como cidadãos da Terra, procurando esses bolsões entre os homens, que na realidade representam apenas um percentual pequeno dos bolsões que existem, dos agrupamentos, das legiões que existem nas esferas espirituais e que encontram nos médiuns aqui da Terra, que também têm suas responsabilidades, muitas vezes apenas instrumentação. Portanto, uma reunião como a nossa, na sala falando Espiritismo, que eu os convido todo nesse momento, para nos sensibilizarmos, para abrir o nosso coração, inclusive para endereçar as nossas preces para o nosso planeta, para o nosso Brasil, mas não só para o nosso Brasil, mas para toda a humanidade, que está passando por testemunhos parecidos. Muda de endereço, mas as mazelas morais,
as necessidades de espiritualização, elas perpassam todas as vias desse mundo civilizado. De todos os corações que estamos reencarnados aqui, compondo esse agrupamento de mais de 7 bilhões de espíritos. E nós já temos informações que existe esse número triplicado no mundo espiritual. Então nós somos uma grande família que estamos buscando na história, desde a época do Egito Antigo, como o autor abalizado viajou conosco na história, passando por Cícero, lutando, defendendo a República Romana, naqueles tempos em que os políticos, os militares lutavam entre si em detrimento das necessidades do povo. Naquele período que antecedia a chegada de Jesus, Cícero e outros já estavam percebendo por uma dinâmica espiritual e por uma maturidade que é de cada um, que era necessário se repensar uma série de questões. Por isso é que na história Cícero, junto com outros, lutou contra a corrupção na República. Inclusive, abafou uma revolução que estava sendo arquitetada por Sérgio Lúcio Catilina, junto com Cornélio Setego, e por que não lembrar do nosso benfeitor, hoje Emmanuel, que na época era também um senador de nome Públio Cornélio Sura, que eles arquitetavam um plano para, pensando neles mesmos. E foi um período muito conturbado da Roma que a gente observa que acabou efetivamente em meio ao caos, às dificuldades, com a ascensão de César, formando o primeiro triunvírado, com Lepto e Pompeu, com Crasso, aliás, né? E posteriormente Marco Antônio, Lepto e Augusto, o segundo triunvírado, mas um processo de muitas disputas, de muita corrupção que depois legitimaram a ascensão de Augusto César, Otávio, que, diga-se de passagem, acabou vivendo um período de pacificação em Roma, que era necessário porque era aquele período que Jesus estava na Terra. Aí a gente observa os paralelos. Enquanto você tem alguns caminhos que apresentam-se como confusos, como apresentando tempestades, já existem outras sendas que são percorridas para a fertilização do futuro que se avizinha, porque a história da humanidade vai sendo construída paulatinamente, são ciclos que se abrem, que se fecham. E por que não dizer que muitos daqueles romanos lá de trás não estão inseridos num contexto espiritual para reescreverem a história hoje, estando na Terra ou no espaço, mas numa dinâmica diferente do que foi escrita ontem. Mas é necessário que eles estejam no processo, porque eles aprenderam. E, embora a história configura que eles desviaram, mas mesmo com seus desvios, eles estavam lutando por algo que eles julgavam ser o certo. E hoje estão trabalhando, muitos deles, com um outro contexto, mas buscando nas próprias experiências, nas próprias sendas que percorreram, aqueles valores que possam não só engrandecê-los hoje em nível de espiritualização, mas também contribuindo na fertilização de outros corações que estão necessitados de líderes. Esse momento nosso, desse movimento que não se apresenta com líderes, vamos dizer assim, como nós, humanidade, estamos acostumados, ele se apresenta numa volúpia, numa contundência muito interessante,
Porque a liderança hoje, ela começa a ser pulverizada no seu sentido personalístico para se tornar uma liderança em nível apostólico, em nível colegiado, em nível de verdade. E, por isso, universalidade. Embora sabendo, todos nós que estudamos um pouquinho a história, que mesmo assim é necessário aqueles que vão à frente para auxiliar os mais vacilantes. Agora, tomara a Deus que os líderes que surgirem daqui para frente estejam cada vez mais aprimorados, em consonância com o pensamento coletivo, para que o sofrimento, as dificuldades, elas sejam perpassadas de uma forma diferente, de uma forma mais evangelizante, de uma forma mais espiritualizante. Por isso, meus queridos amigos, o assunto ele nos puxa para muitos caminhos, muitas vias, mas o nosso tempo nos exige, nesse momento, por uma força moralizante, que nós possamos pensar em Jesus nesse momento, na sua história, na sua passagem entre nós, nos apresentando o grande futuro que há de ser percorrido por sendas que exigem de nós renúncia, abnegação, sacrifício, investimento, mas que não podemos perpassar esses caminhos abrindo mão da simplicidade da manjedoura, olvidarmos a necessidade da humildade, da carpintaria, nos conjugarmos com os corações simples que clamam por socorro no vale dos imundos, precisando de pão, de roupa, de luz, de afeto, de orientação. Como também devemos visitar o templo para encontrar com os intelectuais, porque eles podem nos ensinar muito, enquanto nós, quem sabe, podemos oferecer um ósculo de sensibilidade para que eles possam verificar as próprias mazelas. Porque quando silenciamos, quando nos curvamos, quando nos fazemos amigos sem exigir, o exemplo costuma contagiar muito mais do que discursos, do que o púlpito, do que o megafone, do que o holofote, do que os grandes movimentos periféricos, que têm a sua importância, mas no dia seguinte todo mundo tem que voltar para o trabalho, porque greve geral, ela tem um prazo definido, ela é curta, porque não adianta parar. É necessário clamar, cada um clama do jeito que entende, mas é necessário obrar, é necessário construir, e nós vamos construir um Brasil melhor. Nós já estamos construindo uma nação mais fraterna, mais solidária. Nós estamos aqui porque estamos sintonizados com Ismael, porque ele tem sobre as suas mãos a responsabilidade de conduzir essa nação para se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E a Sala, falando o Espiritismo na Rede Amigo, fala disto. Ela nos conclama isso. Nós estamos aqui porque temos certeza de que essa oportunidade de ter reencarnado nesse país continental, de tantas culturas, de tantas religiões, de tantas raças, dessa natureza exuberante que nos dá tantas espécies, de tantos animais, desse clima tropical que nos incentiva a sorrir, que nos convida para ir bailar
cantar, poetizar, trabalhar, lutar, confraternizar, mas esse país também, que tem esse formato de um coração, nos convida a abrir o nosso coração para receber Jesus, porque Jesus é a representação do amor. E os nossos exemplos de cidadãos do Brasil, do planeta e do universo poderão sim incentivar a todos os outros povos que nem sempre conseguem ter essa dinâmica que é favorecida pela espiritualidade nesse território sagrado e delimitado pelas hostes superiores. Aqui é um cadinho purificador, e daqui se exporta grãos, mas se exporta sementes de evangelho para todos os povos, para todos os nossos irmãos. Por isso, nesse programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel, novamente nós agradecemos a estes benfeitores que favorecem o nosso encontro. E nós gostaríamos de encerrar a nossa singela participação nesse momento, sentado no banco tosco da venda do seu Zé Felizardo, vislumbrarmos no balcão aquela alma cândida, simples, de coração sempre pronto para servir os que ali aportavam. Ele, com um sorriso débil, nos oferece a expressão boa dos resignados. Que possamos nos resignar, meus irmãos, que possamos ser obedientes às leis da vida, porque quando somos obedientes no consentimento da razão e resignados no consentimento do coração, diante da vontade de Deus, o universo conspira a favor da nossa própria redenção e felicidade para sempre. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que todos possam ter uma noite celestial de paz. A paz é o que desejamos para todos. Muito obrigado, que assim seja. Até a próxima oportunidade.